Imagine você sobreviver a um inferno apenas para ser mandado de volta para ele. É exatamente isso que acontece com as crianças Yanomami no Amazonas. O governo gasta bilhões dizendo que protege os ditos povos originários, mas a realidade é um verdadeiro buraco negro burocrático de baixíssima eficiência. Hoje a gente vai desmascarar como a própria rede de proteção do Estado está condenando essas pessoas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Max Ray, revisado e narrado por Leafar. O silêncio das florestas de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, esconde uma crise que fica mais aparente quando chega nos hospitais. Para muitas crianças Yanomami, o caminho de volta para casa não é um retorno à segurança, mas um regresso a um limbo assistencial onde a desnutrição volta a ser rotina. A rede de proteção estatal, gratuita e de qualidade, só que não, falha justamente quando a recuperação devia ser garantida. O Ministério Público do Amazonas rompeu o silêncio em 2026, abrindo um inquérito que coloca o Estado frente a frente com o drama da negligência que ameaça o futuro dos ditos povos originários. A desnutrição proteico-calórica grave não é uma fatalidade natural nas terras indígenas, mas um sintoma de um sistema de suporte centralizado que, historicamente, desmoronou sob o peso da sua própria ineficiência. Relatórios do Hospital Irmã de Virgens Maria Sikoska revelam uma frequência alarmante de crianças Yanomami internadas com quadros de desnutrição avançada e complicações respiratórias como pneumonia e bronquiolite. A gente precisa se perguntar onde está a tal eficácia prometida da proteção estatal. Quando o Estado toma para si o monopólio da saúde indígena, ele cria uma dependência total que bloqueia soluções rápidas e locais. Tirar uma criança da aldeia e levar para Manaus gera um trauma enorme de desenraizamento. O hospital é um lugar estranho para eles, e fica claro que o modelo do governo não sabe lidar com a realidade cultural e geográfica de lá. A investigação da promotora Thaíse Moraes Siqueira levanta um ponto central. De que adianta o tratamento se a criança volta para a aldeia e continua bebendo água suja e passando fome? O erro não é só falta de dinheiro, mas como o sistema foi montado. A saúde pública funciona na base do comando e controle, onde quem está lá na ponta não tem liberdade para decidir nada e quem está no centro não faz ideia do que está acontecendo no mundo real. O resultado disso a gente já sabe. As crianças até sobrevivem ao tratamento médico, mas acabam sendo vítimas do próprio sistema que deveria garantir a vida delas. Um dos pontos principais dessa investigação é a péssima comunicação entre as instituições. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, o famoso DSEI, deveria ser a linha de frente do atendimento. Só que o órgão simplesmente ignorou os pedidos do Ministério Público do Amazonas, que cobrou respostas em janeiro, março e maio de 2026. Isso mostra aquele velho problema de burocracia estatal que é a falta de responsabilidade. Ninguém responde por nada. Se estivéssemos falando de um sistema privado e descentralizado, quem pisasse na bola perderia o contrato na hora. Mas nesse modelo, a falta de prontuários vira um buraco negro de informações. Não existe repasse de dados entre os postos de saúde da aldeia e os hospitais grandes. Isso só prova como órgãos que não dependem de incentivos de mercado são ineficientes. Esse apagão de dados não é só um erro de administração. É a própria essência do serviço público. A lentidão é protegida pela farda do Estado, e o inquérito está tentando usar os tribunais para forçar uma organização que o governo quase nunca consegue ter. Também devemos lembrar do papel dos servidores públicos nessa história. Como não existe punição clara para quem não faz o trabalho direito, tudo vira um grande jogo de empurra. No fim das contas, a saúde dos indígenas acaba sendo usada como moeda de troca política entre prefeituras, governos estaduais e o governo federal.
É claro que a região de Santa Isabel do Rio Negro tem barreiras geográficas gigantescas, mas o governo usa o tamanho da floresta como desculpa para não fazer nada. Uma logística complicada que empresas privadas resolveriam rapidinho com os incentivos certos acaba virando um labirinto para o Estado. O inquérito levanta uma questão essencial. Se o sistema foi criado por engravatados que não conhecem nada da Amazônia, como a gente pode esperar que eles resolvam problemas que exigem agilidade e soluções criativas? Essa omissão do Estado não acontece só por causa da distância, é falta de vontade política mesmo. O sistema de saúde público é engessado e cheio de regras que não deixam espaço para inovação. Coisas como telemedicina e infraestrutura moderna esbarram em regulações que proíbem empresas privadas de atuar onde o governo não chega. A investigação cobra a prefeitura e os órgãos federais, mas a resposta acaba sendo sempre mais do mesmo. Eles abrem mais inquéritos, prometem mais dinheiro, mas não mudam em nada a estrutura que causou o problema. Por que não deixar o setor privado ou organizações de caridade trabalharem de forma livre? Eles poderiam focar em salvar vidas de verdade em vez de ficar preenchendo papelada de edital. A burocracia do Estado é, sem dúvida, a maior barreira logística que existe na Amazônia. A desnutrição é um problema complexo que exige que essas pessoas tenham controle sobre o próprio alimento. Mas a política de intervenção do governo tem destruído isso em vez de ajudar. O inquérito envolve a FUNAI, o Conselho Tutelar, o CRAS e o CONDICI. Um monte de órgãos que ficam rondando e rondando a vida dos Yanomami, mas que na prática não entregam nenhuma segurança real de longo prazo. O drama das famílias separadas, com mães perdidas em Manaus, enquanto os filhos sofrem nos hospitais, é o reflexo de uma política que enxerga as pessoas apenas como números. Se a gente tivesse uma visão focada em direitos de propriedade e liberdade de verdade, essas comunidades poderiam cuidar dos próprios recursos. Elas fariam parcerias diretas, sem precisar do Estado no meio do caminho, roubando ou travando o dinheiro que deveria chegar até elas. E já que estamos falando sobre a ineficiência patética do Estado, não tem como não olhar para o atual governo do PT e da grande hipocrisia da esquerda. O Molusco e sua trupe assumiram o poder em 2023, vendendo a ilusão de que seriam os grandes heróis da floresta amazônica. Fizeram um teatro absurdo, criaram um ministério inteiro só para fazer bonito para o europeu ver e encheram a boca para falar de amor aos povos originários. Mas quando a tragédia dos Yanomami estourou na cara deles, a incompetência estatal brilhou como nunca. Viram a miséria de perto, fizeram cara de choro para as câmeras, prometeram resolver tudo num estalar de dedos e o que aconteceu, né, Marina Silva? O povo indígena continuou largado sofrendo com doenças, desnutrição e garimpo, enquanto a máquina pesada do governo patinava na própria inutilidade. Essa é a prova definitiva de que a esquerda marxista adora usar essa galera só como enfeite de palanque. Na hora que o Estado gigante precisa entregar algo que preste, ela simplesmente abandona quem diz proteger. Sabe aquela velha história de que, quando uma coisa é de todo mundo, acaba não sendo de ninguém? Essa é a essência da tragédia dos comuns. Basicamente, se um recurso como um rio ou uma floresta é público, a tendência é a galera explorar até esgotar tudo. Se você não tira vantagem o mais rápido possível, o coleguinha vai lá e tira. Ninguém cuida direito do que não tem um dono de verdade. Em uma sociedade verdadeiramente livre, a solução para isso não é criar mais regras e carimbos, mas sim garantir a propriedade privada. Se alguém é dono legítimo de um pedaço de terra, essa pessoa tem todo o incentivo do mundo para preservar o lugar e garantir que ele continue gerando valor no longo prazo. Ninguém que tenha 2 neurônios funcionais sai destruindo o próprio patrimônio à toa. Em um ambiente sem as amarras do Estado, o meio ambiente estaria muito mais protegido pela pura lógica do mercado e da responsabilidade individual.
Esqueça essas agências governamentais que basicamente servem para vender licenças para a galera poluir em paz. Em uma sociedade libertária, poluir a água ou o ar do vizinho é agressão direta à propriedade alheia. O poluidor tomaria um processo nas costas tão pesado que não valeria o risco. Além disso, sem o dinheiro dos nossos impostos para financiar rodovias no meio do nada e subsidiar a destruição, a conservação do meio ambiente e dos povos indígenas seria muito mais eficiente. Pessoas, ONGs ou empresas poderiam simplesmente comprar áreas gigantescas com o único propósito de preservação ou de dar emprego e função para as pessoas locais. Tudo na base da troca voluntária e sem depender de canetada de político. A saúde deve chegar à aldeia antes da destruição. A solução para os povos Yanomamis não vai vir de inquéritos ou de burocratas de Brasília. Ela virá quando as comunidades puderem, com total liberdade, buscar soluções que não dependam da falha de um DSI ou da morosidade de um MPAN. O Estado é, em última análise, o responsável por criar as condições que mantêm o povo Yanomami em um ciclo de miséria e dependência. O inquérito serve apenas como um lembrete amargo de que, enquanto a liberdade e a propriedade não forem a base do cuidado, o esquecimento continuará sendo o maior inimigo desse povo. Apocalipse 5, versículo 13, nos lembra que todas as coisas, em última instância, prestam contas ao que é superior. E talvez essa seja uma lição que os burocratas precisam entender. A responsabilidade perante a vida é sagrada e inalienável, algo que nenhum carimbo ou inquérito estatal jamais poderá substituir. Precisamos de menos Estado e mais liberdade para que a vida floresça. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.